em diante, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele, para que a tomasse, mas ele recusou. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico oficial que foi lido no início do culto, o texto de Mateus capítulo 28, versículos 16 em diante, vai mostrar Jesus na presença dos seus discípulos, em que a Bíblia relata que Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E tendo ele ressuscitado, ele ainda passou 40 dias sobre essa terra pregando a sua palavra. Ele ainda passou 40 dias ensinando os discípulos como deveriam andar. E depois disso, que ele subiu aos céus, nós podemos fazer até um comentário sobre isso, algo muito interessante, que nós sabemos que antes de Jesus ser crucificado, Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, porque no momento da ceia Jesus disse que eles estariam traindo ao Senhor, e Pedro disse que de maneira alguma faria isso, e Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele negaria o seu nome 3 vezes. Essa foi a mensagem de Cristo, e Pedro ficou admirado disso, e disse que de maneira alguma isso aconteceria. Mas nós vemos o relato da Bíblia, que Pedro fez isso. Ele realmente negou o Senhor 3 vezes. E a Bíblia ainda vai dizer que quando Jesus passava para o local, Pedro olhou, olho no olho, olhando os olhos de Cristo, e naquele momento ele se lembrou do que Jesus havia dito, que ele negaria ao Senhor, e ele chorou amargamente. E nesse período de 40 dias, Jesus ele levou a palavra para que os discípulos não mais o negassem, mas que permanecessem firmes na sua vontade. Porque Jesus havia dito a Pedro que faria dele um pescador de homens, ou seja, ele seria um evangelista, ele estaria ganhando almas, estaria pregando a palavra de Deus, para que muitas pessoas viessem a ser salvas e possuírem em seu coração a alegria da salvação. Essa foi a mensagem do Senhor para Pedro, essa era a vontade de Jesus na vida de Pedro. Só que depois que Jesus morreu naquela cruz, os discípulos, eles, digamos, se decepcionaram, eles desistiram. Antes mesmo que Jesus viesse a ser crucificado, eles já haviam o traído, eles o deixaram. No momento que ele foi preso no Getsemane, todos eles fugiram, todos eles perderam a fé no Mestre. E ainda mais depois da sua morte, no pensamento deles, o Mestre havia fracassado. Nós temos até o episódio conhecido em que 2 discípulos caminhavam até a aldeia dos Emaús, e o próprio Jesus, já tendo ressuscitado, aparece para esses 2 discípulos. E quando ele aparece para os discípulos, eles não conheceram a Cristo. Deus não permitiu que eles, olhando para eles, olhavam Jesus, viram ele ressuscitado, como nós vimos qualquer outro ser humano. Só que Deus não permitiu que eles conhecessem a Cristo. E quando eles caminhavam com o Senhor, eles falavam com Jesus, mas achavam que ele era um estrangeiro, e se admiravam, porque aquele homem não havia ouvido sobre Jesus. E eles disseram para o Mestre que pensavam que Jesus era o grande profeta que iria remir a Israel. Ou seja, naquela conversa nós percebemos que os discípulos realmente acreditavam que Jesus tinha fracassado, ao ponto de pensar que ele nem era o Cristo prometido por Deus, que ele nem era o Messias, o grande profeta prometido por Deus. Essa era a mentalidade dos discípulos do Senhor. E nós conhecemos a história, no caminhar, na continuidade da história, quando eles chegam a uma casa, quando Jesus reparte o pão, os olhos espirituais deles são abertos. Naquele momento, eles conheceram que era o Mestre. Depois Jesus se ausentou da presença deles. Um episódio muito interessante.
mas que comprova o que eu havia dito, que eles acreditavam que o mestre havia fracassado. Eles tinham perdido a sua fé no Senhor, e eles começaram e voltaram para a sua vida normal, voltaram para a sua vida cotidiana. Quem era cobrador de impostos, voltou a cobrar impostos. Quem era pescador, voltou a pescar. Tanto que no Evangelho de João, nós vemos que Jesus ele aparece na praia. E quando Jesus aparece na praia, ele está assando peixes. E Pedro e João estão no mar, e eles estão pescando. E quando de longe eles veem que é o mestre que está lá na praia, eles saem do barco. Pedro se apressa e vai na frente, até que ele se encontra com Jesus. E ali, Jesus tem uma conversa com Pedro. Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: então apacenta a minha igreja. E Jesus faz essa pergunta por mais 2 vezes, e Pedro dá a mesma resposta. E na terceira vez, Pedro se entristece. Certamente ele se lembrou das 3 vezes que ele negou o nome do Senhor. É interessante a pergunta que Jesus faz para Pedro, e a ordem também que ele dá, dizendo que apacente essas igrejas. É como se Jesus estivesse perguntando, que ele falou, né? Pedro, tu me amas? É como se ele estivesse perguntando: Pedro, tu me amas de verdade, Pedro? Pedro, por que tu está pescando, Pedro? Pedro, eu não mandei tu pescar peixe. Pedro, eu mandei tu pregar a minha palavra. Pedro, não era para você estar aqui. Era como se o mestre estivesse perguntando isso a Pedro, e ele entendeu muito bem o que o Senhor falava com ele. Por isso que Jesus mandou ele apacentar as suas ovelhas, para ele parar de pescar peixe e ir pescar homens, ganhar pessoas para o reino de Deus. Essa era a vontade de Jesus, e que ele cuidasse dessa igreja. E Pedro, já tendo entendido a mensagem, agora isso nos leva ao texto de Mateus 28, quando os 11 discípulos estão perante o Senhor Jesus, e quando eles estão diante do Mestre. Infelizmente ainda há alguns que ainda têm dúvida, mas eles estão diante do Senhor, e Jesus ordena a eles que eles fossem e saíssem a pregar o Evangelho por Jerusalém, por Samaria, pela Galileia e até os confins da terra. Essa foi a ordem de Cristo, e que eles permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto, para que com autoridade pudessem pregar a palavra de Deus. Essa foi a ordem de Cristo. E Jesus ainda vai dizer que a palavra que eles estariam pregando seria confirmada com milagres. Essa foi a palavra do Senhor para esses discípulos. E conhecemos bem que Jesus ele foi assunto aos céus, ele foi elevado aos céus, e quando ele estava sendo elevado, ele foi recebido por uma nuvem e subiu ao céu de glória. E os discípulos, eles creram na mensagem do Senhor e passaram a buscar a Jesus, passaram a buscar o Mestre. E num período de aproximadamente 10 dias de oração e clamor na presença de Deus, chegou o dia de Pentecostes, e Deus derramou do seu Espírito sobre aqueles quase 120 discípulos, e eles foram cheios do poder de Deus e saíram a pregar o Evangelho. E a obra de Deus, irmãos, ela cresceu muito por Jerusalém. O Evangelho crescia. Só no episódio de Atos 2 foram quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor. E se nós avançarmos no texto bíblico e formos para Atos capítulo 4, nós vemos um milagre em que o número dos cristãos se elevou a quase 5.000 almas. Então era uma igreja que estava crescendo, era uma igreja que estava ficando forte, porque estava perseverando nos ensinamentos do Senhor, nos ensinamentos de Cristo, nas palavras do Mestre. Uma igreja que estava se firmando na vontade de Deus. E dentre os ensinamentos de Cristo, dentre as ordens de Jesus para essa igreja, havia esta pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, irmão, é um Evangelho que fala de milagres. É um Evangelho que fala de um Deus que cura. É um Evangelho que fala de um Deus que abre o mar vermelho. É um Evangelho que fala de um Deus que 3 homens entram dentro de uma fornalha, eles não são queimados, e quando eles saem para fora da fornalha, nem quente está a sua roupa, e nem cheiro de fumaça se encontra nela. É algo maravilhoso. É um Evangelho que fala de poder de Deus. Um Deus que faz milagres sem iguais. Um Deus todo poderoso. O
próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E esses discípulos perseveraram a pregar a palavra em Jerusalém. E quando esses discípulos passaram a ser perseguidos em Jerusalém e começaram a fugir para outras cidades, mas onde quer que eles iam, onde quer que eles passavam pregando a palavra de Deus. O plano dos seus perseguidores era destruí-los e colocar medo no coração deles, para que eles desistissem e parassem de pregar a palavra. Só que justamente aconteceu o contrário. Os que ficaram em Jerusalém continuaram pregando, e os que fugiram, onde passavam, era pregando a palavra. E onde quer que eles passavam, Jesus confirmava a palavra com milagres. O Senhor confirmava a palavra com milagres. Porque nós vemos em Marcos capítulo 16, o próprio Senhor Jesus dizendo que esses sinais seguirão aos que creem em meu nome: falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, beberão coisa mortífera e nenhum mal lhes acontecerá, pegarão serpentes e nenhum mal também lhes atingirá. Essa foi a palavra do Senhor, e vemos a confirmação bíblica de tudo isso. Vemos Deus honrando a sua palavra através dos apóstolos, através da igreja. Um Deus que faz milagres, um Deus que opera o impossível, um Deus que nos surpreende, um Deus que está acima do nosso entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. E isso nos leva, irmãos, a esse texto de 2 Reis, que ele relata um grandioso milagre da palavra de Deus. E é também um texto de ensinamento, um texto que nos faz meditar, um texto que nos leva a aprender. Porque a mensagem do Evangelho é essa: é uma mensagem de milagres. Deus, ele opera milagre. O primeiro milagre é a salvação, que é o maior milagre que Deus faz na vida de uma pessoa. É salvá-lo, é mudar a sua história, é quando ele entrega a sua vida para Jesus. É um milagre tão grande que os anjos de Deus se alegram quando um pecador se arrepende. Este é o primeiro milagre. E nesse texto de 2 Reis, nós vemos um grandioso milagre de cura, operado pelo nosso Deus, operado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós conhecemos bem essa história de um homem chamado Naamã, que, como diz o versículo 1 do capítulo 5, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios por meio dele. E era varão valoroso, porém leproso. Então aqui nós temos um homem chamado Naamã, um homem que era general, um homem que era chefe dos exércitos dos reis da Síria. Era um homem de grande valor diante do rei da Síria. Era um homem muito importante para ele. Era um homem valoroso, era um verdadeiro guerreiro, era um grande soldado, o general Naamã. Só que havia, porém, esse homem era leproso. E a história de Naamã nesse momento se torna trágica, porque um homem que havia alcançado grandes glórias, um homem que havia alcançado grandes posições, agora estava passando por uma das mais terríveis doenças. Estava passando pela lepra. Hoje em dia a lepra é conhecida como hanseníase, e com tratamento pode haver a cura. Mas na época de Naamã, naquele período, não havia cura, irmão. Uma pessoa que adquiria a lepra, irmãos, ela estava fadada à morte, estava condenada à morte, estava condenada, não havia solução. Certa vez eu fiz uma pesquisa sobre a lepra, porque eu achava que a lepra era simplesmente aquela... Porque às vezes a gente vê aqueles comerciais na televisão falando sobre a hanseníase, e diz que são aquelas manchas avermelhadas que aparecem na pele, que a pessoa não sente dores no local daquela mancha, até mesmo queimadura não provoca dor. Essa é a questão da lepra. Só que ali na televisão a gente está vendo só o simples, digamos só o começo da doença, e eu pensava que era só aquilo. Mas quando eu fui me informar, irmão, é terrível, é horrendo, é algo muito feio mesmo, irmão. A doença, ela toma de conta da pele da pessoa, começa realmente a apodrecer, e a pessoa fica deformada. Eu vi o rosto de um homem que ficou terrível. É uma doença que destrói a vida, ela põe um fim
na vida de qualquer pessoa, e principalmente naquela época que não havia tratamento. Então, para Naamã era o fim, para ele era o fim. Mas a pregação da palavra de Deus também chegou aos ouvidos de Naamã, porque Naamã possuía uma serva que era judia, e essa moça, vendo que o seu senhor estava doente, ela teve misericórdia dele e disse que havia um profeta em Israel, e quem dera que ele estivesse em Israel, para que o profeta fosse usado por Deus, para que ele fosse curado. Isso até é interessante, que aquela moça era escrava de Naamã. Ela poderia ter muita raiva dele e muito ódio, mas ainda assim ela teve misericórdia dele e o informou sobre aquele profeta. Informou a Naamã sobre aquele profeta que estava em Jerusalém, que estava em Israel. E quando Naamã soube disso, irmãos, ele foi até Israel. Imediatamente o rei, como valorizava muito a Naamã, ele permitiu que ele fosse até Israel. E quando Naamã vai até Israel, ele chega à casa de Eliseu. E quando ele chega à casa de Eliseu, ele imagina que vai ser atendido por Eliseu. Só que quem atende a porta não foi Eliseu, quem atendeu foi Geazi, o seu servo. E quando ele chega, Geazi, já informado por Eliseu, já sabia de tudo, sabia que Naamã estava doente, sabia que estava leproso e sabia que viria ao seu encontro. Deus já havia revelado tudo ao profeta Eliseu. E naquele momento, Geazi disse a Naamã as palavras do profeta, que ele deveria ir até o rio Jordão, e ali ele deveria mergulhar por 7 vezes. E quando ele mergulhar 7 vezes, na 7ª, ele seria limpado de sua lepra. Só que Naamã, irmãos, em vez de se alegrar, que Deus já tinha revelado antes dele de ele chegar ali, em vez de ser animado pelo milagre de Deus, ele se revoltou. Naamã ficou irado. Ele ficou muito irado, ao ponto de ele abrir a boca e dizer, ele ainda fala o nome dos rios. Está aqui no texto sagrado, no versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então verdadeiramente ele se irou. Ele ficou profundamente indignado. Ele não aceitou a palavra do profeta. E mais indignado ainda, porque não foi o profeta, foi apenas um servo do profeta. Ele ficou muito irado e foi embora. Ele estava voltando para a Síria. Ele estava, por pouca coisa ele não perdeu esse milagre. Por muito pouco ele não perdeu esse milagre de Deus. E quando ele estava voltando, os seus servos que gostavam dele começaram a falar com ele: Senhor, se o profeta tivesse mandado o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor não faria? Com certeza ele faria. Então, já que ele mandou uma coisa fácil, por que o Senhor não faz? Sei que nessa hora Naamã ficou bem uns 5 minutos pensando na besteira que ele fez. Aí ele se arrependeu e foi para o rio. Foi para o rio e foi mergulhar nas águas do rio Jordão. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo grandioso. Porque todos nós queremos um milagre de Deus. Todos nós queremos que Deus opere na nossa vida. Como já foi dito hoje na EBD de manhã, que sobre as ofertas pacíficas, que nós como cristãos devemos ser adoradores, devemos ser gratos a Deus. Em relação à oferta pacífica, é realmente gratidão, você só vai agradecer e não vai pedir. Mas nós sabemos muito bem que a maioria dos irmãos, quando vai orar, só agradece a Deus porque está vivo e depois começa a pedir, pede um monte de coisa. Pede, irmão, pede. Se for possível, passa 2 horas de joelho só pedindo. Pensa no crente que pede coisa para Deus? Pede muito, gosta de vitória, gosta de receber milagre de Deus, gosta muito de receber milagre de Deus. Só que tem uma coisa: os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Como diz em Isaías 55, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Nós vemos isso claramente nesse texto bíblico. Porque muitas pessoas, elas aceitam a Jesus e já se animam logo: Deus vai fazer isso na minha vida, Deus vai fazer aquilo na minha vida, e vai fazer isso também. Ele já planeja tudo o que Deus vai fazer na vida dele. Digamos que ele idealiza tudo o que o Senhor fará na vida dele. Alguns, irmãos, alguns fazem até isso, a gente faz isso, que ele já se imagina:
Quando tem um culto grande, o pastor realiza uma grande festa, ele já imagina, eu vou chegar no culto, o profeta de Deus vai estar aqui pregando, ele vai chegar assim para mim e dizer, assim diz o Senhor, eis que eu te vi fazendo isso, e o Senhor te cura agora. Ele já imagina o cenário inteiro. Aí imagina chegando em casa cheio de lágrimas, adorando a Deus. Imagina que depois disso vai começar a buscar Deus como nunca buscou. Esse é o pensamento dele. Ele monta todo o cenário na sua mente. Só que tem uma coisa, chega o momento do culto, passa o momento dos hinos, não acontece nada. O pregador toma o microfone, não chegou profetizando para ele. O pregador passa uma hora pregando, não falou nada para ele. Acaba o culto, ele vai para casa que nem Naamã. Vai zangado porque Deus não profetizou. Ele sai dizendo, Deus não falou comigo. Deus, eu orei. Como é que eu oro e Deus não me atende? Como é que eu oro e Deus não faz o que eu pedi a ele? Que Deus é esse de amor que eu oro e ele não faz? Vai para casa irado, vai para casa indignado, passa alguns dias vir para o culto, sem vir para o culto. Alguns tiram tanto que até se desvia. Não vem mais para a igreja. Literalmente é isso que acontece no meio da igreja, que acontece no meio do povo de Deus. E não convém, irmãos, que seja assim. Isso não agrada ao nosso Deus, não agrada ao Senhor. Eu também não estou dizendo que é errado você pedir muitas coisas ao Senhor, não é errado você estar na presença de Deus, estar orando e apresentar propósitos que quer que Deus abençoe. Eu não estou dizendo também que é errado você crer que quando tiver no culto o profeta vai falar contigo. Não tem nada de errado nisso, porque a palavra de Deus fala sobre isso, que Deus usa os seus profetas. Agora o erro está, irmão, em não ser sábio. Agora o erro está em querer limitar o agir de Deus aos seus meros pensamentos. O erro está em querer colocar Deus na parede, como se Deus fosse o seu servo e fizesse tudo o que você quer. Lembre que Deus é o Senhor. E Isaías disse que Ele é o Senhor, está assentado em um alto e sublime trono. E os serafins cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Lembre que Ele é Deus. E quando a Bíblia vai se referir a nós, ela diz que nós somos servos. O próprio Abraão disse, ele diz que eu sei, Senhor, que eu sou pó e cinza. Devemos sempre lembrar disso, que nós somos apenas seres humanos e que Deus é grandioso e que essa terra está nas palmas da mão do Senhor e nós somos como grãos de areia sobre essa face da terra para o Deus de Israel. Então, irmãos, nós não mandamos em Deus. Nós não somos o patrão de Deus, mas ao contrário, nós somos o funcionário, nós somos o servo, e é Ele quem manda na nossa vida, é Ele quem governa a nossa vida. Então, se as coisas não acontecem como você imagina, não se revolte contra Deus. As coisas não acontecem da maneira que você idealizou, da maneira que você planejou, da maneira que você sonhou, não se ire contra Deus. Não quer dizer que Deus não vai dar o seu milagre, mas para cada coisa, irmão, há o tempo certo. Muitos não têm a paciência de esperar. Ele pede um milagre para Deus, e Deus, na sua onisciência, na sua infinita sabedoria, em que o salmista vai dizer, quão maravilhoso para mim são a soma dos teus pensamentos. Deus, no seu infinito conhecimento, Ele já determinou que em tal dia enviará a sua bênção. Ele já programou, Ele já planejou isso, mas você não. No teu plano, a bênção vai chegar em um mês, no de Deus vai chegar em um ano. Aí você fica lá orando, buscando a Deus. Aí chegou um mês e Deus não fez milagre, você para de orar, para de buscar Deus, até se desvia. Muitos fazem isso. Os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Deus não pensa como o homem pensa. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. A própria Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso, e quem o conhecerá? Mas é Deus quem sonda os corações. Realmente, irmão, o coração do homem é muito enganoso. Deus, Ele determina seus planos. Em tal época esse milagre vai acontecer. Em tal época Jesus vai vir ao mundo para salvar esse povo e trazer a pregação do Evangelho. E vemos Deus cumprindo os seus planos no tempo certo. Porque em Gálatas a Bíblia vai dizer, e cumprindo a plenitude dos tempos, veio Jesus Cristo sob a lei resgatar os que estavam debaixo da lei. Deus planeja e Deus cumpre, porque esse Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Mas o ser humano não. O ser humano, o seu coração é enganoso. O ser humano, o coração é confuso. Às vezes ele não sabe nem o que ele quer.
literalmente. E é interessante que o ser humano, ele planeja uma coisa assim hoje, desse jeito. Passou uma semana, ele já está fazendo de outro jeito. E ele não se firma e fica mudando. Ao ponto da Bíblia dizer que maldito é o homem que confia no homem. Porque o ser humano não é de confiança. Então toda a confiança que nós temos deve ser no Senhor. Todo relacionamento que temos com alguma pessoa de confiança deve ser no Senhor e com sabedoria. O ser humano é falho. Os seus planos são falhos, mas os de Deus não. Ao ponto que a Bíblia vai dizer que para os homens há caminhos que são de vida, são caminhos de bênção, são caminhos de maravilha. É como você idealizar seus sonhos. Eu imagino que com tantos anos vai acontecer isso, eu vou fazer assim, eu vou entrar naquele emprego, eu vou fazer desse jeito, e vai acontecer isso e aquilo e aquilo. Você imagina assim um mar de rosas, imagina uma vida assim perfeita, imagina uma vida dos sonhos, mas o seu coração é enganoso, e você nem percebe que as suas decisões estão sendo erradas, porque a Bíblia vai dizer que há caminhos que para os homens são de vida, mas Deus sabe que os seus fins são de morte e sepultura. Então, irmão, nós somos falhos. Então não devemos simplesmente confiar em nós mesmos ou em alguma pessoa, mas devemos confiar em Deus. Devemos esperar em Deus. Devemos ter essa paciência de esperar os planos de Deus se cumprirem na nossa vida. Se nós temos um propósito, a Bíblia diz que nós podemos determiná-lo, mas é Deus quem guia os passos. Não se apresse querendo fazer as coisas do seu jeito, porque às vezes você mete a cara, não tem paciência e acaba quebrando a cara. Situações de aflição que não deveriam acontecer, acabam acontecendo. Você passa por momentos difíceis que não deveria passar. Algumas pessoas passam com uma aflição, algum acidente, alguma coisa, e dizem, não é porque tinha que acontecer. Não existe isso. Deus ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer na doença e na dor de ninguém. As dores são consequências dos nossos próprios erros. Porque não sabemos esperar a vontade do Senhor. Sabemos que saímos fazendo a nossa vontade e acabamos quebrando a cara. Depois quer dizer que é porque tinha que acontecer. Não existe isso. E hoje ainda vamos dizer que a culpa é de Deus. Foi Ele que fez a besteira toda. Foi Ele que causou toda a situação. Mas ainda diz que a culpa é de Deus. Nesse momento, irmão, a culpa não é do diabo e a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque quem tomou o mau erro e a mal decisão é nossa. Até algumas pessoas que caem de moto, aí eu pergunto, quem estava arrebando o pneu da moto? Era o diabo? Não era não. Era Deus que estava lá arrebando o pneu da moto mais de 100? Não era não, era nós, era cada um de nós, era você. Foi você que fez o errado, foi você que tomou uma má decisão e depois que quebra a cara, quer colocar a culpa no diabo. Toda coisa quer botar a culpa no diabo, ele não tem nada a ver. Tem muita má decisão que traz sofrimento, que a culpa é nossa e devemos reconhecer isso. E também a culpa não é de Deus. Deus não quer que nós venhamos sofrer, mas antes o prazer do Senhor é que todos nós sejamos salvos e venhamos ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, sejamos sábios, temos o entendimento de esperar em Deus, de confiar nos planos de Deus. Devemos confiar. Em relação aos milagres de Deus, é o mesmo. Nós vemos aqui o exemplo de Naamã, que ele quis fazer do seu jeito. Ele quis fazer do jeito que ele imaginou, do jeito que ele planejou. E quando Deus o fez, ele se irou, ele se revoltou e foi embora. Isso é real, irmão. Às vezes nós perdemos o milagre de Deus por tão pouco. Tão pouco. Nós estávamos tanto tempo buscando a Deus. Às vezes nós era o segundo da fila. Está aqui a pessoa na fila, era o segundo próximo. Mas Deus não fez o que eu desisto. Volta para o fim da fila. Parou de buscar Deus. Perde o milagre por tão pouca coisa. Deus quer fazer tantas coisas na tua vida, mas fica guardando sentimento maligno no coração, fica tendo intriga. Deus quer fazer tanta coisa na tua vida, mas você despreza a palavra, você não tem a atitude de buscar a Deus. Deus quer fazer sinais, maravilhas e prodígios na sua vida, mas você não obedece à voz de Deus. Veja que Naamã não estava simplesmente desobedecendo o que Geazi falou, porque a palavra não era de Geazi, e a palavra também não era de Eliseu, a palavra era de Deus. Foi Deus que mandou que ele fosse ao rio e se mergulhasse por 7 vezes. A palavra
Hoje em dia a palavra de Deus é pregada, e infelizmente não é a pregação da palavra, mas as pessoas que não creem na palavra, ao ponto de Isaías dizer: quem deu crédito à nossa pregação? E o apóstolo Paulo ainda vai dizer: não desprezeis as profecias. Ele ainda fala: não apagueis o Espírito Santo. Muitas pessoas desprezam as profecias, muitas pessoas desprezam o que a palavra de Deus diz, muitas pessoas veem o que a Bíblia diz: ah, eu não acredito. Deus está dizendo que pode fazer esse milagre na minha vida, eu não acredito. Esse milagre aqui eu sei que ele faz, mas esse aqui é difícil, esse aqui ele não pode. Muitos não creem na palavra de Deus, muitos querem limitar a revelação da palavra, muitos querem limitar o agir e o poder de Deus, e acabam perdendo os milagres. Eles desprezam as profecias, desprezam a palavra do Senhor. Mas como diz a Bíblia em Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós estamos ouvindo a palavra e devemos ter fé, devemos depositar toda a nossa fé na palavra de Deus, porque como diz em Romanos, o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então creia na palavra de Deus, creia nessa mensagem que é pregada, creia na revelação que o profeta disse a você. Não importa se o que Deus disse não condiz com os seus pensamentos, não importa se o que Deus disse é impossível e aos seus olhos não tem como acontecer. O importa é que Deus disse, e se Deus disse, Ele irá cumprir. Se Deus falou, Ele cumprirá, porque Isaías 55 diz que a palavra de Deus ela é lançada, ela nunca tornará para o Senhor vazia, mas ela sempre fará o que agrada ao Senhor, ela sempre fará o que Deus ordenou. Então, se Deus disse que fará um milagre, você deve crer, você deve colocar a sua fé no Senhor. Não duvide por nenhum instante, porque como diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 7, que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Nós não devemos estar limitados a esses olhos naturais, mas devemos ter os olhos da fé. Os olhos de Naamã naquele momento foram olhos naturais. Ele olhou para as águas do rio: como é que eu estou leproso? Como é que meu corpo está cheio de imundície, todo sujo de lepra, e esse Deus vai mandar eu ir para o Rio Jordão, que é um rio sujo, um rio podre e um rio imundo? Isso é loucura. Eu não acredito nisso. Ele não acreditou na palavra de Deus. Para ele, aos olhos dele, aquilo era impossível, aquilo era loucura. Isso até, irmão, se a gente for olhar, parece até que nesse momento Naamã havia esquecido que estava buscando um milagre. E milagre, irmão, não é uma coisa dos nossos olhos, não. Milagre não é uma coisa que se explica. Milagre não é uma coisa natural. Milagre é sobrenatural. Milagre é mover de Deus. E ele teve essa atitude toda, mas para a glória de Deus, ele ouviu os seus servos, ele ouviu o conselho deles. Então hoje, ouça o conselho desta mensagem: não endureça mais o seu coração, obedeça a palavra de Deus, pare de limitar o mover de Deus aos seus pensamentos e faça conforme a Bíblia diz, faça conforme Deus te disse. E nisso também eu posso fazer um comentário segundo a palavra do Senhor. Ouça os conselhos, porque os conselhos, irmãos, eles produzem em cada um de nós vida eterna. É tão interessante que a Bíblia não diz que os milagres são a nossa vida. A Bíblia não diz que as bênçãos são a nossa vida. A Bíblia não diz que a nossa vida é alguma bênção financeira, material, um milagre. Ela não diz que a nossa vida é isso. Não diz. Mas há uns provérbios que vai dizer que a repreensão é a nossa vida. Diz para nós nos apegarmos à repreensão, porque ela é a nossa vida. Então devemos sempre atentos a ouvir a voz do Senhor. Não devemos querer ouvir só aquilo que agrada aos nossos ouvidos, só o que agrada a nossa voz. Porque Naamã, ele só queria o que agrada o ouvido dele. Naamã, ele queria ver o profeta saindo para fora. Ele queria que o profeta estendesse a mão e dizer: só Senhor Deus de Israel, Todo-Poderoso. Essa era a ideia de Naamã. Ele queria só o que agradava aos seus ouvidos, só o que agradava ao seu coração.
te agrada. Porque, como já foi dito, o nosso coração é enganoso. Então, se o seu coração está cheio de falha, irmão, é impossível que você ouça só o que te agrada. Não tem como. Você não vai sempre ouvir só o que te agrada. Você deve aprender a ouvir a repreensão. Porque muitas pessoas, quando ouvem a repreensão, se riram, fecham a cara e não dão mais atenção. E qual é o final? Morte e sepultura, como diz a palavra de Deus. Então devemos estar atentos, porque a repreensão é a nossa vida. Devemos ouvir, devemos estar atentos. E é tão interessante isso, porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é como uma espada que penetra a divisão de juntas e medulas e até mesmo a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Esse é o poder da palavra de Deus. Muitas pessoas, quando vê esse texto, se alegram logo. A palavra de Deus entra, junta e medula e cura, vai lá na alma e cura e sabe os pensamentos. Realmente a palavra de Deus faz isso. Mas veja algo interessante. A palavra de Deus é como uma espada. E me diz uma coisa: o que é que uma espada faz? Corta. E um corte é um corte faz o quê? Dói. Um corte não é uma coisa que cortou, está achando bom, cortou. Não existe isso. O corte dói. O corte desagrada. E essa é a ação da palavra de Deus. Você nem sempre ouvirá o que te agrada. A palavra de Deus vem justamente bater de frente com algo que está errado no teu coração. E ela vem cortando e o corte dói. Por isso que você começa a se irar e não quer mais ouvir a palavra. E ela quer cortar para justamente cortar fora o mal, cortar fora aquela doença, arrancar fora aquele tumor, arrancar fora aquilo que te faz mal, aquilo que te leva para o caminho de morte e de sepultura. Então não endureça o teu coração. Ouça a palavra de Deus, mesmo que ela não agrade o teu coração, mas ouça, porque ela é a palavra de Deus. Esteja atento à repreensão, porque ela quer te corrigir, ela quer cortar o mal fora da tua vida, para que você viva e alcance uma vida maravilhosa no Senhor. E aqueles homens lançaram aquele conselho que cortou fora aqueles pensamentos malignos de Naamã. E Naamã então foi ao Rio Jordão. Naamã ele mergulhou naquelas águas. Irmão, quando você estiver exercendo a fé, continue exercendo a fé. A Bíblia não diz, mas nós podemos fazer essa conjectura. Imagina Naamã mergulhando na água. Mergulhei uma vez, mas essa água fede demais. Vou mergulhar mais não. Rapaz, mergulha, diz que era 7 vezes. Mergulhou a segunda vez. Mergulhou a terceira, a quarta. Quando era para quem estava, não queria de novo. Ela foi murmurando. Já queria desistir. Não desista no meio do caminho, irmão. Persevere. Ouviu de novo a repreensão? Continuou. Continuou mergulhando a 6ª vez. E quando ele mergulhou na 7ª, algo incrível aconteceu. Algo que homem nenhum explica. Algo que a medicina nunca vai explicar. Ele que estava leproso, ele que estava condenado à morte, a sua pele foi limpa. E a sua pele foi sarada. E se tornou como uma pele de um bebê. Um grande milagre foi operado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Deus de Israel. Irmãos, Deus ele está aqui nessa noite. E o Senhor quer fazer grandes coisas. Então basta crermos na palavra de Deus. E Naamã ficou muito alegre. E Naamã muito alegre, ele voltou para o reino da Síria. Porque Deus havia feito um grande milagre na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Ouça a repreensão. Ouça a palavra de Deus. Creia no Senhor. Deposite realmente a sua fé no Senhor. Não desista, exerça a sua fé, porque se você exercê-la, grandes milagres fará o Senhor. Porque como diz em Apocalipse, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. E é o que vencer, receberá a coroa da vida. Então não desista no meio do caminho. Não desista por causa das provações. Não desista porque as águas não te agradam. Não desista porque a palavra não te agrada. Mas ouça, esteja atento à voz do Senhor. Não desista. Continue, siga em frente. Creia em Deus. Ouça os conselhos. Ouça os conselhos dos seus pais. Ouça os conselhos dos seus líderes espirituais.
ouça os conselhos do seu pastor, ouça, porque são conselhos de vida eterna. O próprio Jesus disse que a palavra que eu os tenho pregado, são palavras de vida e vida em abundância, de vida e vida em eternidade. São palavras de vida eterna. Então ouça, para que Deus faça esses milagres na sua vida. Persevere no Senhor e não desista de forma alguma. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ouvir o nosso pastor Eliú, louvando a Deus, adorando ao Deus de Israel Todo-Poderoso. Meus filhos, muito saúde com a paz do Senhor. Quem ainda quer continuar cultuando ao Senhor, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Quem não quer, fique de boca calada. Glória a Deus. Misericórdia. Glória a Deus. Ficamos de pé. Espetáculo do som aí. Vamos adorar o Senhor. Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiamos. E oramos a Deus. E oramos.